vê hoje dados do CIR nos Estados Unidos que 5% dos pacientes hoje são diagnosticados com doença metastática, e apesar da gente ver uma tendência à diminuição nos últimos anos, a mortalidade desses pacientes, o prognóstico desses pacientes é muito ruim, sendo que cerca de menos de 30% desses pacientes vão estar vivos em 5 anos. A grande complicação quando a gente vai iniciar um tratamento hormonal para esses pacientes, qualquer que seja o tratamento, seja somente com bloqueio de primeira geração, associando outras terapias, como eu vou falar hoje, quimioterapia e drogas de segunda geração, ou mesmo radioterapia, esses pacientes são muito heterogêneos. É uma doença muito heterogênea, o diagnóstico a gente vai ver pacientes completamente diferentes. Vai ter pacientes com doença de novo e outros vão ter já sendo tratados com prostatectomia e radioterapia, como eu falei antes. Alguns vão ter saudáveis e jovens, enquanto outros vão estar bem, com a saúde bem debilitada e mais idosos. Alguns vão ter doença de baixo volume ou baixa intensidade, outros vão ter doença totalmente de alto volume. E alguns desses pacientes já foram expostos a uma forma de tratamento hormonal no passado, seja adjuvante à radioterapia, principalmente os pacientes de risco intermediário e de alto risco, ou em alguns pacientes que receberam neoadjuvância no tratamento cirúrgico, seja por clinical trials ou outras razões. Mas é importante a gente entender que 2 cenários como esses, que são totalmente antagônicos, um paciente de 55 anos, sem comorbidade, doença de alto volume, ele é completamente de um paciente de 82 anos de idade, com comorbidades importantes e 2 metástases depois de 10 anos de prostatectomia. Os pacientes são diferentes, eles têm que ser abordados de forma diferente. E essa é uma grande questão que a gente tem visto hoje, que apesar de 5 anos atrás, isso aqui é o NCCN de 2016, mostrar que a indicação de tratamento de doenças metastáticas, de câncer de próstata, seja qualquer T, qualquer N, sendo um M1, esse paciente submetido à terapia androgênica, seja na forma de antagonistas ou agonistas de LH, RH, ou antiandrogênicos em alta dose, que não são mais indicados. Então, qual que é a sobrevida desse paciente que é diagnosticado com câncer de próstata avançado? A gente tem um pouco dessa perspectiva, esse é o braço controle do Stampede, a gente vai falar muito do Stampede durante os próximos minutos. E o Stampede é um estudo multibraço, desenhado de uma forma muito inteligente, onde ele tem um grupo controle, e contra aquele grupo controle de standard of care são testadas vários braços experimentais. E o grupo controle do Stampede mostra para a gente que o tempo médio entre a progressão da doença nesses pacientes com o uso de terapia hormonal isolada, cerca de 1 ano, e o tempo livre de progressão de morte específica, o tempo livre de câncer específico survival nesses pacientes, em torno de 5 anos, no máximo. Então, essa é a história natural, e é com esses dados que a gente vai comparar as outras terapias que a gente vai apresentar. Então, dessa forma, se a gente tem só terapia androgênica, e até 6 anos atrás a gente tinha somente a terapia androgênica como opção nesses pacientes, como era tentado, como se tentou melhorar os resultados? Basicamente tentando monoterapia com antiandrogênicos, seja bicalutamida, linlutamida, ou mais anteriormente a própria flutamida, tá? Só que se demonstrou inferior à castração, seja com orquiectomia, seja com análogo, ou antagonista de LH-RH. Tá? Castração intermitente, deixar os pacientes com período com hormônio ou não, se mostrou não inferior, houve uma demonstração de não inferioridade, principalmente com pacientes não metastáticos, e o bloqueio completo, que é a associação de terapia de privação androgênica com antiandrogênicos, e simplesmente um ganho muito pequeno de sobrevida. Então, a gente vê que essas tentativas no passado sempre esbarraram e falharam em demonstrar benefícios para esses pacientes. Aqui, só para a gente ter uma noção, essa é uma comparação de terapia androgênica com bloqueio simples, com bloqueio completo, e a gente só houve um ganho de 3% quando se associava o análogo com a linlutamida ou flutamida. E quando se usava ciproterona, que era muito utilizado na época, você tinha, na verdade, um prejuízo, perda de sobrevida de cerca de 33% nesses pacientes. Então, sempre se tentou
chegar nesse ponto. Como a gente consegue melhorar ainda mais a eficácia da privação androgênica nesses pacientes metastáticos? E esse gráfico eu mostro ele em várias aulas, em várias palestras. Ele também mostra a evolução da doença em várias fases. O que vem acontecendo nos últimos anos, e que começou com câncer de próstata resistente à castração, metastático, depois não metastático, agora está chegando no câncer de próstata hormônio sensível, é que as terapias sistêmicas orais, ou seja, ou também quimioterapia com docetaxel e cabazitaxel, elas têm sido utilizadas em cenários cada vez mais precoces, enquanto o tratamento local, seja com cirurgia, seja com radioterapia, ela tem avançado para fase cada vez mais, ela tem sido empregada em fases cada vez mais avançadas da doença, e mostrando que muitas das vezes, e idealmente, esse paciente tem que ser tratado de uma forma multidisciplinar. Então, como que a gente consegue melhorar ainda mais a eficácia da privação androgênica? Primeiro ponto, associando quimioterapia. Isso começou e foi publicado em 2015. São 3 trabalhos que avaliaram a associação de docetaxel com a quimioterapia, que mostrou benefício em câncer de próstata resistente à castração no início da década de 2000, 2004, se não me engano, a publicação do TAX 327, e que mostrou, e nesses estudos, tentou associar o docetaxel e comparar com somente essa terapia de privação androgênica em pacientes com doença metastática, com câncer de próstata metastático. Esses são os 3 estudos, o Getúlio 15, o Sharp e o Stampede, e a gente mostrando de uma forma bem simplificada. O Getúlio ele mostrou um benefício de sobrevida livre da doença, de progressão, mas não mostrou benefício de sobrevida global. Mas tanto o Sharp quanto o Stampede, inicialmente, nas primeiras publicações, mostraram um benefício importante de sobrevida desses pacientes com doença metastática. E isso, na época, chamou muita atenção, porque não era uma diminuição, um benefício pequeno, né? Benefício de 13, 17 meses de sobrevida nesses pacientes, que até um ponto a gente não conseguia adiantar, a gente não conseguia acrescentar muita coisa. Tá? E aqui a gente vê uma análise conjunta desses estudos, mostrando no pool de dados que a associação de docetaxel à deprivação androgênica em pacientes com câncer de próstata metastático leva um benefício de sobrevida global. É para todo mundo, são todos os pacientes, e a gente começa a estratificar um pouquinho os dados da quimioterapia, e isso aqui é a atualização dos dados, a análise final do Charta, que analisou por subgrupos, baseados em volume de doença. Então, a doença era classificada em alto volume, se o paciente tivesse mais de 4 metástases ósseas, sendo que uma teria que ser fora da esqueleto axial da pelve, ou metástase visceral, e os outros pacientes colocados como baixo volume. A gente viu que o benefício de sobrevida somente se demonstrou nos pacientes com doença de alto volume. E isso também foi demonstrado, como a gente está vendo no gráfico, em pacientes com baixo volume de doença, a gente não houve benefício. E aqui, quando a gente pega os dados do Charta, do Stampede, o Stampede é um pouco complicado. Eu sempre falo que o Stampede ele vem para bagunçar todos os dados de estudo bem feito, porque o critério de inclusão do Stampede não é só doença metastática, tem doença não metastática e também tem pacientes que recidivam com linfonodo, tem recidiva bioquímica. Eu vou mostrar os critérios mais para frente um pouquinho, mas o Stampede ele bagunça um pouquinho os dados, mas também aqui a gente tem no Stampede um benefício de 10 meses nos pacientes que receberam docetaxel, e se a gente pegar aqui na análise subgrupos, somente em pacientes com doença metastática que esse benefício se mostrou. Muito importante para todas essas terapias é mostrar qualidade de vida. E não adianta a gente oferecer esse paciente, proporcionar a ele sobrevida sem melhora de qualidade de vida. E a gente vê aqui que os pacientes que receberam quimioterapia, principalmente os de alto volume, você tem aqui na linha azul, são esses pacientes, no início tem uma queda da qualidade de vida, mas depois esse paciente tem uma melhora, enquanto que o grupo controle ele vai perdendo qualidade de vida com o tempo. Então, a gente tem um benefício de qualidade de vida, principalmente nos pacientes de alto volume, o que não se demonstrou muito nos pacientes de baixo volume.
Então, para a gente falar de quimioterapia, a quimioterapia sim oferece benefício em pacientes com câncer de próstata metastático. Aqui foram avaliados alguns pacientes também que já tinham submetidos a tratamento prévio, poucos, mas sim, e pacientes de alto volume. Então, esses são os pacientes que se beneficiam com a quimioterapia. A gente pergunta ainda como melhorar mais ainda a eficácia da depilação androgênica, e aqui a gente vai acrescentar, e são outros estudos mostrando a associação de drogas que agem no eixo hormonal de segunda geração. E aqui a gente está falando de terapias orais, não quimioterapias, mas terapias com ação antiandrogênica. A primeira droga estudada foi a biraterona. A biraterona ela foi estudada aqui em conceitos e aqui com o critério de inclusão diferente do Charted. O Latitude, que foi um dos estudos, ele avaliou pacientes que não chamados de alto volume, mas de alto risco. Aí o alto risco era caracterizado pela presença de 2 das 3 critérios que estão localizados, que é um glico acima de 8, mais de 3 metástases ou doença visceral. Tá? Enquanto o Stampede, ele, de novo, essa miscelânea de pacientes diagnosticados com doença novos diagnosticantes de próstata, com doença metastática ou com presença de linfonodos positivos, ou 2 dos 3, que seria T3, T4, PSA acima de 40 e Gleason 8, 9, 10. Aqui a gente vê que a gente tem alguns pacientes aqui de alto risco e não de doença metastática, e aqui pacientes que recidivaram após o tratamento próstata radical. Então, são os 2 estudos, Latitude e Stampede, avaliando a abiraterona associada a bloqueio hormonal versus bloqueio hormonal sozinho nesses pacientes com câncer de próstata metastáticos. Aí aqui para a gente ver, só como curiosidade, no Latitude, a grande maioria desses pacientes tinham Gleason 8 acima de 3 metástases. Tá? A gente vê que existe e mostrou-se inicialmente um benefício importante, tanto de sobrevida global como sobrevida livre de progressão radiológica. Como característica do Stampede, a gente vê um pouco aqui, 50% dos pacientes eram metastáticos ao diagnóstico, tá? E desses, mais 4% dos metastáticos, 4% eram pacientes metastáticos após progressão, seja radioterapia ou cirurgia. Então, a quantidade muito pequena de pacientes que a gente conhece mais, que são aqueles que vêm de recidiva bioquímica e vão progredindo. E os não metastáticos, principalmente pacientes com doença linfonodal, seja diagnosticada inicialmente ou recorrente, muito poucos pacientes com recidiva bioquímica, mas mesmo assim um benefício de sobrevida importante, todos os critérios que foram avaliados do Stampede. Então, mostrando aqui nos 2 estudos, como o Stampede como Latitude, os resultados iniciais, um benefício, já vê que o hazard rate é muito parecido, 0,62, 0,63 desses pacientes, e aqui são pacientes no Latitude, pacientes de alto risco metastático, somente pacientes metastáticos, e no Stampede são pacientes com doença metastática ou não, começando a DT. E esses dados foram atualizados recentemente com a análise final do Latitude, que mostrou que um benefício de 34% na sobrevida global desses pacientes, mostrando que a abiraterona associada a tratamento hormonal prolonga a vida desses pacientes com doença metastática. E, de novo, uma avaliação global e conjunta dos dados, mostrando benefício importante, bem estabelecido nesse cenário. E uma hipótese que se colocou é se haveria o benefício da abiraterona em pacientes com doença de baixo volume ou baixo risco. E se tentou fazer uma análise retrospectiva dos dados do Stampede, usando critérios do Charted, e o que se demonstrou que os pacientes, tanto de baixo risco ou de alto risco, se beneficiaram, e sendo advogado o uso da abiraterona mais prednisona, também pacientes com baixo volume. Então, todos os pacientes com doença metastática poderiam estar usados, mas esse é um dado que a gente tem que ver com muito cuidado, com muita parcimônia.
novamente, qualidade de vida, ou mostrou um benefício, então a abiraterona mostrou um benefício, tanto dos scores de dor e degradação de qualidade de vida desses pacientes, mostrando que a droga, além de mostrar extensão de vida, de sobrevida, prolongamento de sobrevida, ela vem mostrar, isso vem acompanhado de uma melhora de qualidade de vida, comparado somente ao tratamento hormonal inicial. Aqui a gente vê uma terceira droga sendo colocada, mais um agente hormonal, que é a apalutamida. A apalutamida, diferente da abiraterona, que é um supressor da produção de testosterona, ela age no bloqueio da enzima hepática, que se chama CYP17. A apalutamida é uma droga que ela é um antiandrogênico, ela age no receptor androgênico, com um bloqueio extremamente eficaz do antiandrogênico, tanto no nível do receptor androgênio e também inibindo a translocação do complexo do receptor com o andrógeno para dentro do núcleo e também a transcrição do DNA. Tá? Para a gente ver no estudo estraticou então pacientes com câncer de próstata sensíveis à castração, bom status de performance, que podiam ter recebido terapia de privação androgênica há mais de 6 meses para a doença que a gente podia colocar pacientes com intermitência, por exemplo, e aqui com menos de 3 anos para doença local, com endpoint primário de sobrevida global e sobrevida livre de progressão radiológica. E quando a gente vê aqui a estratificação de pacientes, a gente vê que é um grupo um pouco diferente dos dois anteriormente que eu passei, tanto da abiraterona como do docetaxel. Aqui, a maioria dos pacientes, 80%, é doença metastática. A gente tem alguns pacientes com doença não metastática, mas aqui a gente tem cerca de 40% dos pacientes com doença de baixo volume, é um perfil diferente. 10% dos pacientes já receberam docetaxel, que não foi, que isso é uma coisa diferente dos outros estudos. E quando a gente vê com relação à sobrevida liga de progressão radiológica, é um benefício praticamente em todos os subgrupos, independente se o paciente recebeu ou não docetaxel, se ele tem doença apenas óssea ou visceral associada, e o volume da doença, se é uma doença de alto volume ou baixo volume. Com relação à sobrevida global, a gente vê aqui que a mediana ainda não foi alcançada. Esse aqui é um benefício com hazard rate de 0,67, mostrando sobrevida uma redução de 33% no risco de morte nos pacientes que receberam a apalutamida. E aqui a progressão de risco, a sobrevida livre de risco, sobrevida de progressão radiológica, mostrando 52% na redução do risco na progressão radiológica ou morte, que era o segundo endpoint nesses pacientes. Qualidade de vida, isso foi publicado no final do ano passado, os dados do Titan, que mostrou que a qualidade de vida, ao contrário da abiraterona e do docetaxel, ela é mantida. Então, não há uma melhora nos grupos. Aqui a gente vai em escala de dor, e aqui em escala de degradação de qualidade de vida. Ela é mantida, pelo menos a droga ela não leva a uma piora na qualidade de vida dos pacientes. E aqui vem o último grupo, uma droga, que é a enzalutamida, também similar à apalutamida, é uma droga que age no receptor androgênico, o efeito androgênico foi o primeiro receptor antiandrogênico de segunda geração, foi utilizada inicialmente em pacientes com câncer de próstata resistente à castração, depois com metastáticos, depois com pacientes de câncer de próstata resistente à castração não metastático, e agora esse estudo, que é o Enzamet, tem um ARCS antes que foi mostrado e publicado, mas acho que o Enzamet é mais importante da gente mostrar, que é um estudo fase 3 também em pacientes com câncer de próstata metastático, somente metastático, sensível à castração, começando a primeira aqui, um castration naive, tá? Bom performance só, e ele permitia esses pacientes receber até ter recebido 2 doses do docetaxel prévia, e também na evolução do paciente ele permitia que os pacientes já recebessem docetaxel concomitante desde que aquilo já tivesse sido pré-estabelecido, e aqui como endpoint primário sobrevida global. De novo, a estratificação de pacientes
gente vê que praticamente 45% dos pacientes receberam docetaxel concomitante posteriormente, que meio a meio paciente de doença de alto e baixo risco, de baixo volume, desculpa. E aqui eu vou te dar 42% dos pacientes receberam tratamento prévio com prostatectomia e radioterapia, ou seja, aqui é uma quantidade muito grande de pacientes que vêm de recidiva bioquímica, ao contrário principalmente do docetaxel, estudos do docetaxel e abiraterona. O Titan um pouquinho, tinha um volume maior, mas não chegava nesse volume. E aqui, novamente, o endpoint primário ainda não foi alcançado, mas já mostrando também. A gente vê que as hazard rates são bem similares entre todos eles, tá? E já mostrando um benefício. E lembrar, o Enzamet é vamos dizer, uma sacola cheia de tudo. Eu acho que todo mundo está aqui. Tem alto volume, baixo volume, doença de novo, com doença metastática, pacientes recebendo docetaxel, não recebendo docetaxel, e muitas mudanças de tratamento de crossover. E aqui, sobrevida livre de progressão, dados que já mostram um benefício importante já, e mostrando que o uso da medicação está relacionado a benefício de progressão. A gente ainda não tem dado de qualidade de vida. Quando a gente vai ver um pouquinho aqui sobre o volume de metástases, a gente tem um benefício um pouco maior para aqueles pacientes com baixo volume. Isso é interessante a gente ver. E aqui também com pacientes aqueles pacientes que receberam docetaxel concomitante posteriormente, eles não tiveram benefício tão grande. Então, com todas as possibilidades que não existiam até 5 anos atrás, eu mostrei naquele gráfico do NCCN, a gente tem que definir qual e quando iniciar o tratamento para esses pacientes. Isso é uma coisa importante. O grande ponto é que a gente está tratando, mesmo colocando num conjunto chamado câncer de próstata sensível à castração, você está colocando coisas totalmente, situações clínicas e evoluções totalmente diferentes. E a gente tem que tentar ir no detalhe de estudos e para a gente tentar entender qual situação cada tratamento se enquadraria melhor. Para a gente ver essa tabela aqui, é só para chamar a atenção na variedade de dados de todos esses estudos. Só vou pegar um exemplo aqui. Pacientes com tratamento radical prévio, tá? Vai de 33%, a primeira linha aqui, que é o grupo que foi tratado, é o segundo grupo placebo. Nos grupos de abiraterona do Getug, Chartres, e a gente pegou 30% desses pacientes. Quando você passa para o Stampede, o braço C do Stampede, que avaliou docetaxel, somente 3% dos pacientes tinham tratamento prévio. No Latitude, nenhum paciente. Stampede e abiraterona, 4%. Quando você vai pegar aqui, eu não falei do Arx, mas vou falar o Enzamet e o Titan, já vi que esse número é maior. Então, são situações muito diferentes, que claro que isso vai dar resultados totalmente diferentes nesse cenário todo. A mesma coisa aqui para doença de alto volume. A gente vê aqui que o Enzamet e o Titan têm ainda uma quantidade menor desses pacientes. Isso é demonstrado, essa variabilidade é mostrada nesse gráfico. Eu gosto de mostrar isso, porque esses pacientes têm uma evolução diferente dependendo do cenário. Então, vamos pegar aqui, os pacientes foram tratados com docetaxel. A sobrevida desses pacientes dependeu muito se eles tinham recebido tratamento local prévio, que era o melhor cenário de doença de baixo volume. Eles tinham 8 anos de sobrevida, e até o pior cenário, que é a doença de novo e de alto volume, chegando somente a 3 anos. E isso foi replicado numa série hospitalar, que mostra para a gente que não é só, os pacientes não são só pacientes ao mesmo grupo, eles têm já, de acordo com, aqui simplesmente, tratamento prévio e volume de doença, a gente já vê diferenças no prognóstico desses pacientes. Então, uma coisa que a gente vai tirar do Charter é que a benefício do docetaxel foi confirmado somente para pacientes de alto volume. Tá? Nenhum benefício foi avaliado em doenças de baixo volume. Nós que a gente vai fazer um gráficozinho desse, a gente tentar mostrar
Eu coloquei alto risco e alto volume, dependendo da definição, se for Charter, Titan, aqui se for Latitude, Enzamet, que o docetaxel ele vai estar indicado em pacientes de alto risco, seja pós-progressão local ou recém-diagnosticado. Quanto à biraterona, é importante ver esses resultados de 3 anos, que um benefício de cerca de 20% dos pacientes de alto volume, tá? Mas nos pacientes de baixo volume, esse benefício é somente de 5%, como a gente mostra nesse gráfico que foi apresentado, um estudo que foi apresentado na ESMA 2 anos atrás, 4,4% dos pacientes de alto risco de baixo risco contra 20% dos pacientes de baixo risco. Tá? E a gente tem que lembrar que no Latitude, todos os pacientes tinham doença metastática diagnosticada, então doença de novo, e somente 5% desses pacientes do Stampede que foram submetidos a um tratamento local prévio. Então, será que dá somente por vamos dizer, uma quantidade mínima dessa avaliação indicar a biraterona ou docetaxel em pacientes que vieram de uma recidiva bioquímica ao invés de doença de um câncer de próstata avançado de novo? Esse é um ponto que a gente tem que avaliar. E aqui a gente coloca aqui então um pouquinho da biraterona, a gente coloca a biraterona. Esse aqui é um pouco controverso de após progressão do tratamento, eu acho que não é por aí. E aqui a gente coloca um benefício aqui de 5% nesses pacientes de baixo risco. E aqui eu acho que é onde a biraterona se encaixaria. Com relação à sobrevida em pacientes de baixo risco, a doença que foram submetidos a tratamento prévio ou não, a gente pega no Enzamet aqui, foi um resultado melhor naqueles pacientes sem tratamento prévio, mas um resultado melhor um pouco do que mostrado nos pacientes com doença metastática no Titan, tá? Que aqui a gente chegou a pegar praticamente, atravessar a linha. Mas, de uma certa forma, a gente tendo os resultados e os grupos incluídos nos estudos, tanto doença de alto volume, baixo volume, docetaxel prévio ou não, doença metastática de novo, doença metastática recidivada, pós-prognóstico, tratamento prévio da doença localizada, tanto a apalutamida como a enzalutamida estariam indicados. A gente segue de novo. Será que ainda com essas drogas novas, quimioterapia, drogas de ação antihidrogênica, será que ainda dá para melhorar mais o tratamento, o resultado oncológico nesses pacientes? E aqui tem uma terceira fase que é associar tratamento primário. Isso vem de uma ideia desse trabalho sensacional, um trabalho que foi publicado na Nature há 5, 6 anos atrás, que ele mostra subclones de doença metastática e que eles vão se disseminando e mostrando que muitos desses clones continuavam vindo da doença também da doença primária, que ela continuava disseminando novos clones. E aqui a gente volta para o Stampede, um braço do Stampede, que avaliou se a adição de radioterapia em pacientes com doença metastática adicionava a sobrevida. Radioterapia, no site, na próstata. Então foram avaliados aqui pacientes, aquele primeiro grupo que eu mostrei lá atrás do Standard of Care, e aqui o Standard of Care mais a terapia na próstata, no tumor primário. Quando foi avaliado em grupo, e esse estudo é um estudo interessante, ele já tinha uma análise de subgrupo, tá? Então ele tinha força estatística para uma análise de subgrupo determinada para volume de alto e baixo volume de doença. Quando a gente faz a análise do grupo total, não há esse benefício, mas quando você coloca alto volume e baixo volume de doença, há um benefício naqueles pacientes que receberam radioterapia. Foi publicado no Lancet final de 2018 e uma análise chamada StopCar colocou esses pacientes juntamente com o Howard Trial, que é um estudo anterior, estudo mais antigo, que tem características totalmente diferentes. O Howard, para vocês terem noção, PSA média de 162 e não tinha controle com cintilografia, era muito difícil de fazer, mas pacientes com menos de 5 metástases,
um benefício de 7% na sobrevida em 3 anos nesses pacientes. Então, mostrando aqui que esses, tanto, principalmente o Stampede como o RO nesses pacientes com abaixo de 5 metástases pode beneficiar, mas a gente tem um PIS-1, que é um estudo multibraços, que tem avaliado várias situações de pacientes com carcinoma metastático, avaliando também o papel da cirurgia a prostatectomia radical nesses pacientes, e a gente espera esses resultados mais brevemente para a gente. Então, a decisão do tratamento desses pacientes, além de tudo, ela é complexa. Então, a gente tem que avaliar o status do paciente, se esse paciente é fit para poder receber quimioterapia ou não. Não adianta fazer docetaxel nesse paciente se ele não tem um performance status que vai permitir. O volume da doença, se esse paciente é de alto volume ou de baixo volume, se esse paciente já recebeu tratamento prévio, tratamento hormonal prévio, seja uma terapia adjuvante, tanto no tratamento primário da doença ou na terapia de resgate, caso o paciente seja submetido à cirurgia, se já recebeu ou não docetaxel, o perfil de eventos adversos. Importante, cada droga dessa mantém um perfil de eventos adversos bem determinado, a gente pode escolher muito bem esses tratamentos, por exemplo, pacientes com doença de sistema nervoso central, com, por exemplo, convulsões ou outras doenças, você vai tentar evitar a enzalutamida nesses pacientes. Pacientes com fratura patológica, vai tentar evitar a polutamida, e pacientes com diabetes, problemas metabólicos, a biroterona não seriam mais indicados. Então, com isso, a gente vai tentando evitar. Duração do tratamento e custo é uma outra questão que entra na equação, é super importante, porque são tratamentos com custo muito alto. Houve uma votação no Senado semana passada, já que eu não sei se vai ser sancionada, se não vai ser sancionada, que tira a obrigatoriedade de colocar no rol as drogas orais. Então, assim que ela é aprovada pela Anvisa, ela tem que estar disponível para a medicina privada, para os convênios. A gente, no Brasil, é uma coisa difícil, a gente não sabe como é que vai acontecer. Mas só para a gente falar em custo, a gente viu que muitas das coisas que a gente leva em consideração, uma coisa, a gente vai comparar, por exemplo, docetaxel, são 6 ciclos de docetaxel, já é uma droga antiga, que já não tem patente, um custo estimado nos Estados Unidos, tratamento curto, são 18 semanas, um custo estimado nos Estados Unidos de $34 mil. E quando você vai pegar essas drogas orais, que o tratamento é indefinido até você progredir, aqui a gente pega aqui progressão com a biroterona 33 meses, 36 meses, enzalutamida acima de 48 meses. A gente pega só que é uma análise de custo que a gente tem da biroterona, que é o menor de 33 meses, $300 mil. Então, é um ponto importante que deve ser colocado juntamente com qualidade de vida. Aqui a gente, tanto a docetaxel como a biroterona, melhora a qualidade de vida, a palutamida preserva a qualidade de vida, a enzalutamida a gente ainda não tem dados para a gente poder fazer. Mas tudo isso tem que ser colocado numa equação para a gente tentar encontrar o melhor tratamento para aquele paciente específico. Então, aqui só para a gente tentar colocar e dividir um pouquinho o que seria hoje a indicação dessas drogas nesses pacientes. A gente vai pegar aqui doenças de alto volume. Tá? Pacientes com doença de alto volume, a gente vai dividi-los em quem é fit para quimioterapia ou não. Aqueles que são fit, eles podem receber as 4 drogas, tem indicação para as 4 drogas. Os claros que não conseguem receber quimioterapia, aqui a gente vê que a docetaxel não está indicado. E aqui a gente vai pegar doença de baixo volume, seja fit para quimio ou não. Se essa doença de baixo volume é uma doença de novo, ou seja, diagnosticada com doença metastática, biroterona, APA, enzalutamida, associado ou não à radioterapia primária, nesse baixo volume. O docetaxel ainda precisa de dados mais robustos para ser indicado nesses pacientes. E aqueles que já têm terapia prévia, ou seja, próstata radical, radioterapia, vem de uma recidiva bioquímica, aqui provavelmente a palutamida, a enzalutamida tem a melhor indicação.
porque nos estudos da Breton a gente tem somente 4% desses pacientes indicados, e acho que o dado ele é muito fraco para a gente poder estar indicando esse paciente. Então, para finalizar, para a gente ver daquela relação do NCCN que eu mostrei para vocês no início, a gente pegar aqui doença M1, a gente tem apalutamida, berotorona, docetaxel, enzalutamida, não há radioterapia nesses pacientes, ou mesmo ADT, mas uma coisa importante que é colocada essas letrinhas que a gente muitas vezes não presta atenção. Se os pacientes não têm expectativa de vida abaixo de 5 anos, a radioterapia tem expectativa de vida abaixo de 5 anos, a terapia de privação hidrogênica isolada, ela é mais indicada nesses pacientes. A gente não tem custo-benefício para indicar as outras drogas. Então, para terminar, a quimioterapia mais hormonoterapia, o tratamento é um standard of care, um tratamento de escolha, melhora a sobrevida global do que a hormonoterapia isolada, principalmente doenças de alto volume, bloqueio androgênio máximo, ou seja, com drogas de segunda geração, no caso, seja braterona, enzalutamida ou apalutamida, tem melhora de sobrevida global versus a hormonoterapia isolada, principalmente e aqui em doenças de alto e baixo volume de metástase. Tratamento primário da doença primária na próstata, principalmente com radioterapia, que a gente está evoluindo. Existem vários estudos hoje avaliando o papel da cirurgia nesse quadro. Ele melhora a sobrevida livre de progressão e sobrevida global, esses pacientes com doença de baixo volume. E o papel da prostatectomia nesses pacientes com doença hormônio sensível aguarda estudos adicionais. Eu queria só falar que seleção é primordial para a gente escolher o melhor tratamento para aquele determinado paciente, e não tem como hoje a gente estar tratando todos os pacientes da mesma forma. A medicina hoje está, principalmente a oncologia, está indo por um caminho sem volta da medicina personalizada. E quando isso é bom, porque a gente tem várias opções, ao contrário do que a gente no passado, é melhor ficar perdido, um pouco de dificuldade para escolher uma das várias opções do que a gente não ter opção alguma. É isso aí. Muito obrigado. A gente agradece, Lucas. Excelente apresentação, muito esclarecedora sobre um assunto que ainda muitos urologistas não são habituados, né? Vamos lá, Felipe Marinho, quer fazer alguma pergunta? Então, na verdade, só queria parabenizar o Lucas, a aula realmente extremamente esclarecedora. Acho que pontuou muito bem todos os dados que a gente tem à luz da ciência atual. Uma coisa interessante é que, antigamente, como o Lucas mostrou, a gente tinha o tratamento de terapia de deprivação androgênica como tratamento primordial nesses casos aí. É claro que se você puder oferecer algum tratamento a mais, a gente entende que a sobrevida vai ser beneficiada. Mas eu vi o comentário de Adalberto e ele colocou a questão dos efeitos colaterais e da questão de custo também. E é claro que para alguns grupos de pacientes a gente tem que tomar muito cuidado, né? Os pacientes octogenários, principalmente, na verdade, nem somente os octogenários, mas aqueles pacientes com muitas comorbidades, eles são pacientes que muito provavelmente a qualidade de vida, na verdade, a expectativa de vida relacionada às comorbidades, ela vai ser muito mais importante do que propriamente a do câncer de próstata. Acho que um detalhe também que a gente tem que levar em consideração é que o Lucas mostrou muito bem o benefício da quimioterapia, o benefício dos novos andrógenos, mas pelo próprio Enzamet a gente sabe que esses benefícios eles não podem ser cumulativos, né? Agregar quimioterapia a um novo andrógeno, ele não foi benéfico, isso foi mostrado no Enzamet. Então, os dois benefícios, eles não são, a gente não pode somar aqueles dois benefícios. Mas o mais importante aqui, Lucas mostrou também muito bem, foi a questão de o quanto o paciente está vivendo, e está vivendo bem. Colocando em consideração a preocupação de Adalberto, eu concordo totalmente, acho que o acompanhamento próximo do ponto de vista da avaliação das toxicidades e, principalmente, evitar algumas situações
que podem piorar a qualidade de vida, né, e a sobrevida consideravelmente. Por exemplo, pacientes que podem cair, e isso pode ser relacionado tanto ao idoso propriamente dito, quanto às drogas. Algumas drogas elas relatam um maior número de queda. Então, queda para um idoso é um problema muito grande. Então, o que geralmente a gente faz é uma análise muito completa do ponto de vista do idoso, e quando a gente precisa de ajuda, a gente agrega o geriatra nisso aí. Inclusive, Adalberto, próxima semana a gente vai ter uma reunião que vai discutir isso com o grupo da geriatria. Vai ser um urologista, eu vou estar discutindo alguma coisa, e a gente vai estar com um grupo de geriatras. Acho que seria uma reunião importante e interessante para quem tem o interesse aí de ver e de discutir toda essa avaliação que a gente faz do paciente do ponto de vista do risco e do benefício, e também relacionar isso com os efeitos tóxicos das drogas. Lembrar que são drogas que têm interação medicamentosas, inclusive com drogas comuns, por exemplo, estatinas, por exemplo, os inibidores de canal de cálcio, sabe? Então, são antidiabéticos orais, são drogas que eles têm uma relação e têm uma interação muito grande. E isso pode fazer com que o efeito da droga possa ser menor, ou então que o efeito da droga possa ser maior, a depender da situação dessa droga com as enzimas metabolizadoras dela, e fazendo com que o paciente possa ter um pouco mais de efeitos colaterais. Quanto às dúvidas, eu acho que Lucas deixou tudo muito bem claro. Eu não vejo como questionar. É claro que o que a gente pode fazer é uma pergunta que sempre é perguntada em aulas como essa, sobre preferências, né? Quando fazer quimioterapia, e como escolher entre a palutamida, a enzalutamida e a abiraterona. Que Lucas já respondeu, né, do ponto de vista de perfil de toxicidade. Mas fazendo uma pergunta, se tem alguém que ele indicaria tratamento quimioterápico, por exemplo. Acho que seria uma pergunta razoável, apesar da grande maioria preferir utilizar os novos andrógenos como tratamento nessa situação. Oi, Felipe, essa pergunta, igual você falou, é uma pergunta que sempre vai, desde a época do câncer de próstata resistente à castração, né? Você vai usar, qual que é a sua preferência? Você vai usar, principalmente paciente sintomático, você vai usar breterona, enzalutamida, ou você vai usar docetaxel? Acho que a grande questão ela vem muito, principalmente com perfil de toxicidade. Acho que essas drogas têm um perfil de toxicidade diferente e dá para a gente poder, muitas das vezes a gente consegue enquadrar o paciente naquele cenário específico. Tá? Então você pega situações de, por exemplo, fratura, que é maior um pouco na palutamida, idosos, tem um risco de queda, queda com fratura. Você não vai, teoricamente você tem outras escolhas, você vai tentar usar uma outra droga, igual pacientes como eu falei, sistema nervoso central para hipertensos com enzalutamida também. E para a biraterona, são pacientes com colesterol, distúrbio colesterol, diabéticos e doença metabólica. A grande questão com relação ao docetaxel, existe um benefício, no meu ponto de vista, importante com o docetaxel. A gente tem que pesar cerca de 30% de toxicidade, tá? Contra 6 semanas de tratamento, um custo muito mais baixo da doença e de um tratamento que já é disponível no sistema de saúde público. Tá? Se a gente vê questão de acesso. Mas aqueles pacientes, principalmente pacientes jovens, você sabe que esse paciente está, principalmente pacientes jovens, com doença de novo, e que tem uma condição de receber quimioterapia, talvez esses pacientes sejam, de alto volume, esses pacientes sejam um perfil ideal, principalmente sintomáticos, sejam um perfil ideal para receber um docetaxel de início. Tá? A grande coisa que está acontecendo, assim, agora o que isso vai determinar na cascata futura de tratamento já é outra coisa também que tem que ser levada em consideração. Então, a gente fica pensando, será que eu vou queimar esse docetaxel agora?
eu vou deixar ele para frente um pouquinho, mas você falou um perfil de paciente, talvez o paciente bem de saúde, jovem, talvez aquele paciente de 55 anos que eu mostrei no slide lá atrás, bem de saúde, jovem, com doença de alto volume, principalmente se for sintomático. Só uma coisa, desculpa, eu esqueci de falar, isso tem que ser falado de qualquer forma. Todas essas drogas, somente a enzalutamida ainda não é liberada pela Anvisa neste cenário. Tá? Então, é importante a gente estar falando. Vai ser liberada logo, já está com solicitação à Anvisa, mas neste momento, estamos em junho de 2020, ela ainda não está liberada neste cenário. Está liberada em câncer de próstata resistente à castração metastático e câncer de próstata resistente à castração não metastático. Lucas, tem uma pergunta aqui, urológica, né? Mais urológica do que oncológica. Agora, pergunta de Felipe Araújo, se você tem indicado prostatectomia em alguma situação de paciente com doença oligometastática de novo, em algum doente selecionado, a gente sabe que não tem esse dado ainda, né? Você mostrou aí, tem estudos ainda em andamento, temos alguns dados retrospectivos, sim, né? E se poderia, acho que a pergunta é extrapolar os dados do Stampede, da doença oligometastática com radioterapia para prostatectomia radical. O que a gente tem hoje são dados retrospectivos, tá? Ou seja, já mostrou, e dados retrospectivos mostrando um benefício razoável. Se a gente for colocar com relação ao que a gente sempre falou de radioterapia de alto risco e para cirurgia em câncer de próstata de alto risco, tratar o primário, na verdade, que é importante, que seja por cirurgia ou radioterapia, aí já é outra, simplesmente a escolha. Todo mundo acredita que, tantos estudos, principalmente o estudo do MD Anderson, que é talvez seja o primeiro que vai ser publicado, e depois o PIS-1, ele vai dar todo mundo acredita que vai dar um resultado semelhante à da terapia. O que os estudos retrospectivos hoje mostram, e eu tenho um estudo que você pode talvez colocar esses pacientes associados à terapia hormonal. Então, você fazer uma neoadjuvância e selecionar esses pacientes pela resposta da neoadjuvância. Não sei se esse paciente responder, e tem uma série alemã que, às vezes, esse paciente iniciou com tratamento hormonal, o paciente respondia com PSA abaixo de 1, esse paciente era submetido a tratamento cirúrgico. E o que a gente tem também é que esse tratamento cirúrgico ele não aumenta a morbidade desses pacientes. É lógico, com exceção de disfunção erétil, essa cirurgia vai ser uma cirurgia mais ampla, não vai preservar nervo, nem nada. Pessoalmente, eu tenho operado esses pacientes, selecionados, conversado com pacientes, explicado para ele a situação e até o momento baseado em dados retrospectivos, mas é uma conversa importante que você tem com o paciente, você mostra os dados do paciente e selecionado pelo volume e extensão da doença. Eu me limito a tratar esses pacientes que têm no máximo 3 metastáticos. Aí vem outro ponto, o que fazer com esse sítio metastático depois disso. Então, existem estudos, tem o STOMP Trial, tem o STOP-CAR, tem outros que têm mostrado o tratamento direto à metástase, que é chamado de Metastasis Direct Therapy, que é MDT, ele tem trazido benefícios também para esse paciente. Alguns pacientes têm ficado livres de doença com essa abordagem. Muito precoce para a gente colocar isso como standard of care, ou está apresentado em slide, em aula, essas coisas. São coisas pessoais que a gente tem feito baseado em estudos retrospectivos com a anuência total do paciente. Lucas, aproveitando que você entrou nesse ponto do oligometastático, acho que é interessante a gente discutir, e eu acho que você falou muito bem dessa questão da individualização do paciente, onde você consegue dar um benefício, principalmente de um tempo livre de terapia de deprivação androgênica, que seria um dos pontos chaves, né? Além de você tratar o doente, tratar as poucas metástases que ele tem, também dá o benefício dele passar algum tempo livre de hormônio. Eu acho que é uma estratégia interessante. Como você falou, ainda a gente não pode colocar isso como stand of care, mas aqueles pacientes que a gente, talvez alguns pacientes, e a gente vê esses pacientes na prática clínica, aqueles pacientes que permanecem muito tempo
castrados. A gente vê isso no SUS, a gente vê isso no consultório. Pacientes que passam muito tempo com a doença estabilizada e que, por acaso, se eles forem doenças oligometastáticas, né, com poucos pontos de metástase óssea e não linfonodal, a gente poder fazer o tratamento local, radical, seja ele com radioterapia ou cirurgia, e tratar as metástases. O grande problema é que a gente ainda tem uma dúvida do conceito de oligometástase, né? Algumas pessoas colocam até 3, até 5, até 10. Qual o melhor exame para utilizar? Se é o PET com PSMA, os exames convencionais, né, de cintilografia, ressonância de corpo inteiro, tomografias. Então, eu vou ser sincero, eu tenho um olhar muito favorável a essa estratégia, agora, como você falou, para pacientes bem selecionados, porque alguns pacientes, uma minoria, você consegue tratá-los e você consegue deixar alguns pacientes, novamente, a minoria, com assim, um tempo livre de hormônio que pode chegar a um tempo bem razoável, permitindo que o paciente não tenha os efeitos colaterais da hormonoterapia e talvez até uma vida sexual favorável para ele. Também com relação ao controle local da doença, né? Existem vários relatos já mostrando o benefício clínico, que o risco de novas intervenções, principalmente por obstrução, ou seja, nefrostomia, ou você ter que fazer uma RTU de obstruir esse paciente é muito menor nesses pacientes que são submetidas à prostatectomia. Assim, eu acho que é uma tendência que está ganhando corpo. A gente tem que esperar dados mais robustos para dizer se a gente está certo ou se a gente está errado. Vamos ver, mas a tendência está indo nesse sentido. Como é que tá, Lucas? O horário? Vamos encerrar? Vamos encerrar. Vamos encerrar aquilo que tem uma Vamos encerrar. Eu já passei 3 minutos aqui. Passou 3 minutos, está atrasado. Estou atrasado. Lucas, em nome da SBU Pernambuco, agradeço sua apresentação, certo? Acho que todo mundo aqui saiu satisfeito. Tá? Tem algumas perguntas aqui, mas pelo tempo não vamos conseguir fazer. Acho que se deixasse aqui, passava mais 1 hora debatendo. Mais uma vez, obrigado. Obrigado também a Felipe pelo apoio e pela ajuda na organização deste evento. Eu que agradeço, agradeço, a todo mundo que gente. compareceu. Um abraço, boa noite para vocês. Valeu, boa noite, obrigado. Obrigado a todos aí que compareceram. E obrigado também às telas que ajudou incentivou a urologia também a fazer esse evento.